Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia, quero mostrar para vocês aqui como é que tá as minhas epícias que não estão bonitas, né? Tá precisando de replante. Essa daqui tá florida, as outras estão todas sem flores, mas a novidade, a diferença desse ano para os anos anteriores é que esse ano ela não queimou, né? Durante o inverno. Nos anos anteriores eu cultivava elas debaixo das árvores, lá no meu pomar, né? Em vaso, nesse mesmo vaso aqui de cimento na parede, só que estava no muro, né? E protegido embaixo da sombra das árvores. Mas sempre durante o inverno ela queimava, né? Sempre tem uma noite que é mais fria, né? Que dá geada, e elas amanheciam queimadas. E esse ano, como elas estão aqui na garagem, elas não queimaram, também não fez tanto frio assim, e mesmo que tivesse feito, creio que elas não teriam queimado também, né, por estarem aqui protegidas aqui na garagem. Porém, a diferença desse ano para os outros anos é que esse ano elas não ficaram tão bonitas, né? Nos anos anteriores elas cresceram, ficaram pendentes, deram bastante mudas, ficaram pendentes bem bonitos. Tem vídeo no canal mostrando elas no seu auge das outras vezes, né? Aí esse ano já o que chegou, né? O ponto alto do desenvolvimento delas foi esse. Lógico que cultivar no tempo, pegando chuva, faz toda a diferença. A chuva é uma adubação natural, né? Porque por mais que a gente rega, não é igual quando a planta está no tempo e pega chuva. Então, creio que isso contribuiu bastante aí para o desenvolvimento delas nos anos anteriores, e como dessa vez elas não tiveram isso, elas não ficaram tão bonitas. Logo estarei fazendo o replante delas, aí elas vão, né, se renovar, e vamos ver como é que elas vão se desenvolver no próximo ano, né? As epícias são plantas fáceis de cultivar, devem ser cultivadas à meia sombra ou sombra. Aquelas estão na sombra, né? Elas não pegam sol. Só de manhãzinha, quando o sol está nascendo, entra bastante sol aqui na garagem, né? Bem ali de manhãzinha, aí elas pegam, né, ali uma horinha mais ou menos de sol, mas é aquele solzinho bem fraquinho mesmo quando tá amanhecendo, né? Fora isso, elas não pegam sol. Então elas estão aqui só na claridade. Quando elas estavam lá debaixo das árvores, elas já pegavam um pouco mais de luminosidade. Era o sol filtrado pela copa das árvores, né? Mas ela pegava um pouco mais de luminosidade do que aqui. Isso também com certeza faz toda a diferença, né? Além aí da chuva, é claro. São feitas as mudas através de sementes. Após a floração, elas dão uma cápsulazinha de semente, que provavelmente eu não vou encontrar nenhuma para mostrar para vocês, porque elas não floriram muito esse ano, né? Mas ela se propaga por essas sementes. Inclusive, quem viu o vídeo onde eu mostrei as minhas rosas do deserto lá em cima no terraço, viu que tem uma epícia dessa numa bacia de rosa do deserto, lá no terraço, pegando sol pleno. Ela nasceu lá, nasceu por semente, né? E eu deixei, ela se desenvolveu lá super bem, tá bem bonitinha, né? Bem desenvolvida, bem resistente, com flores, bem bonitinha. Então, assim, se adaptada, né, ela consegue sobreviver também pegando sol. Mas o ideal, se você vai cultivar, o ideal é você cultivar elas na sombra ou meia sombra. Tem que ter bastante luminosidade, ambiente interno só se tiver essa luminosidade, porque se não tiver, ela não vai florescer. Ela pode até ficar bonita, mas ela não vai florescer, porque precisa realmente de bastante luz para que elas floresçam em abundância. A rega deve ser moderada, porque elas precisam de bastante rega, porque elas murcham até com uma certa facilidade, mas elas têm uma certa reserva. Elas têm assim, ó, essa hastezinha da folha bem suculentinha. Então você tem que ter uma rega assim moderada. Se você deixar muito tempo, tipo uma rega escassa, ela vai murchar. Se você fizer rega frequente, ela vai apodrecer por conta dessa reserva de água que elas já têm naturalmente. Então,
rega moderada. Observa sempre o substrato, coloca o dedo na terra, tá seco, rega, né? Isso que é importante. Não existe assim, regue 2, 3 vezes por semana. Não existe isso. Vai depender muito do local de cultivo e também não existe uma regra para se regar. Então, o importante sempre é observar o substrato e regar de acordo com a necessidade de cada planta. O que você precisa de fato saber é que tipo de rega a planta gosta. Plantas que precisam de rega frequente são aquelas que você vai precisar regar para manter o substrato sempre úmido, porque se você deixar o substrato secar, a planta vai murchar com muita facilidade. Plantas com rega moderada é aquelas que você vai regar quando o substrato estiver seco. Secou, você rega. E plantas com rega escassa é aquelas que você só vai regar quando o substrato estiver completamente seco. Você vai colocar a mão na terra ali e ela vai estar completamente seca, o vaso inteiro. Inclusive, no fundo do vaso vai estar seco. São plantas que resistem bem a essa falta de rega, então elas vão suportar sem nenhum problema. Como é o caso dos cactos, né? Cacto você pode regar, deixar o substrato secar por completo para depois você regar de novo, né? Plantas com rega moderada, se você deixar o substrato secar demais, igual o substrato de um cacto, a sua planta vai murchar, né? Então elas precisam dessa rega moderada, nem muito e nem pouco. Já as que precisam da rega frequente, você vai ter que molhar sempre, para manter sempre úmido ali o substrato, porque senão ela vai sim murchar. E no caso de algumas plantas, por exemplo, petúnias, é uma planta que precisa da rega frequente, e se ela murchar, dificilmente ela volta. Ela é muito fácil de morrer por falta de água. Então, basicamente é isso que você tem que saber da sua planta, né? E aí você vai observar quanto tempo demora para o substrato secar. E aí você tem que observar sempre, porque isso vai variar de acordo com o clima e vai variar também de acordo com o cultivo. Plantas que são cultivadas no chão, elas precisam de menos rega. No vaso, ela já vai precisar de mais, porque o vaso é limitado. Então, se tem um limite para as raízes desenvolver, ela também tem um limite, né, onde ela vai buscar água. Então, ela exige um pouco mais, né, de cuidados quando estão em vasos, né? Então, sempre é importante observar isso, essa questão da rega, né? E eu vejo muito as pessoas perguntando, quantas vezes por semana rega tal planta? Mas não existe isso, gente. O que você precisa fazer é saber a necessidade da sua planta e observar quanto tempo ela demora para necessitar de água, né? Então, é isso que tem que ser observado sempre. Com relação à adubação das epícias, eu não costumo fazer. Eu faço replante uma vez ao ano, né? Renovando o substrato, eu costumo utilizar esterco de gado como adubação e é só isso. Então eu faço replante ali, acrescentando mais esterco de gado ao substrato. Esse substrato aqui é o que eu fiz no ano passado, compartilhei com vocês. É terra comum do jardim, a terra que já estava aqui nos vasos, que eu utilizava a terra vermelha do meu quintal com esterco de gado. Então eu reaproveitei essa terra, acrescentei mais esterco, acrescentei também palha de arroz, serragem e também substrato orgânico, desses que a gente compra na floricultura. Misturei partes iguais e coloquei aqui nesses vasos e fiz o replante. Esse ano eu vou fazer o replante novamente, reutilizando esse substrato que está aqui no vaso, acrescentando mais esterco, palha de arroz e serragem, né? Vai ser só isso e as plantas vão ficar com essa adubação aí por pelo menos um ano. E aí é importante sempre fazer esse replante, né, para você fazer a renovação aí do substrato e também para retirar, né, as mudas. Ela vai crescendo, vai formando essas mudinhas, fica pendente, fica bonito, fica. Mas com o passar do tempo, né, vai crescendo bastante, vai ficando comprido, vai ficando pesado e aí acaba arrebentando ali, ó,
já que ela tem só esse cipózinho aqui, ó, que fica segurando as mudas, olha. Então, se arrebentar, vai pesando, arrebenta, você acaba, né, perdendo aí o pendente, né? Mas isso aqui é bem simples, você tira, destaca ele aqui, apoia sobre a terra, ela cria raízes com muita facilidade, uma planta que pode ser propagada dessa forma também, né? Além da sementinha, semente propaga com facilidade e também, se você tirar aqui as mudinhas, ela também enraiza com muita facilidade, uma forma aí bem legal de você fazer as mudas da epícia. Muito bonita, sem muitas frescuras para cultivar, né? É sensível ao frio, mas para regiões de clima quente ela se desenvolve super bem, né? E aí, se na sua região costuma ter geada, coloca elas protegidas aí, né, do frio, que não vai ter problema aí com essa questão das queimaduras. A poda de limpeza, você vem aqui, retira as folhinhas secas, folhinhas que estão feias, olha, como essa, normal, as folhas de baixo, né, normal, a planta aí descartando essas folhinhas, né, afinal de contas ela está em desenvolvimento, ela está nascendo folhinhas novas, então você pode vir e ir retirando as folhas que estão secas, que estão feias, né? Isso dá uma estética mais legal para a planta, deixa ela mais bonita e faz bem, né? Essa limpeza. As epícias aqui no meu cultivo, elas não costumam dar pragas, né? Dificilmente elas dão pragas, mas se der, normalmente são cochonilhas. Você pode fazer uma aplicação aí de calda de detergente, 1 colher de detergente em 1 litro de água e borrifar na planta depois que o sol se põe. Nunca borrife produto nenhum na sua planta quando o sol estiver pegando na planta, né? Porque pode queimar, né? Com certeza, né? Vai queimar, então não faça isso. Mas se for um ataque mais avançado, você pode utilizar também um carrapaticida. Eu recentemente fiz um vídeo mostrando como eu faço o combate de cochonilha aqui nas minhas plantas. Aí você pode fazer e aplicar, que vai conseguir aí, você vai conseguir aí ter sucesso no combate das pragas aí da sua epícia. Mas é bem difícil. Aqui no meu cultivo elas nunca deram problemas de pragas, não. O único problema que eu tenho com elas aqui é com relação, né, a essa noite fria, né? É uma única noite no ano, né, que fica fria, bem fria, e costuma queimar as epícias, né? Mas fora isso, é uma planta super tranquila, super fácil de cultivar, que vale muito a pena a gente ter no nosso jardim, porque embeleza bastante. Eu só tenho essas três variedades, todas com a flor vermelha. Existem variedades de flor amarela, também existe de flor rosa, e não sei se tem mais alguma. Se alguém lembrar de mais alguma, coloca aqui nos comentários. Mas eu me lembro da branca, não, da vermelha, da rosa e também da amarela. São bem difíceis de encontrar, essa vermelha é a mais comum, mas tem outras cores de folha também, né? A epícia é uma planta que não precisa nem de flor para chamar nossa atenção, né? Porque só as folhas dela já são extremamente lindas, né? Então já faz dela aí uma planta excelente para você ter, para você cultivar, né? Porque vale super a pena. E quando floresce é um show à parte também, com certeza. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.